nós vamos montar nessa aula um sequenciador usando os blocos disponíveis no software do CLP. Qual a finalidade de um sequenciador? Muitas máquinas e equipamentos, elas têm uma sequência de funcionamento que são determinadas muitas vezes por um determinado tempo. Ou seja, você tem, por exemplo, ciclo 1 com um determinado tempo, ciclo 2 com um determinado tempo, ciclo 3 com outro tempo. Como que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos criar 3 conjuntos de memória e sequenciador, criando no final um looping repetitivo, tá? E depois que você inicia o ciclo, o próprio equipamento faz a sequência por si próprio. O que nós vamos usar então? Uma entrada para gerar um sinal simples de início de programa, início de sequência. Nós vamos usar, como já foi falado aqui antes, os bloquinhos set e reset, né? São os mais utilizados. Aqui é uma memória interna que tem uma entrada que liga, coloca em nível 1 a memória, e tem outra entrada que desliga, coloca em nível 0 a memória. Vamos usar também um temporizador como base de tempo, com retardo no ligamento. Temporizador com base de tempo. E vamos fazer a ligação. Quem vai iniciar esse bloco set e reset vai ser um sinal da entrada I1, nesse ponto aqui. A saída do set e reset vai mandar um nível lógico 0 ou 1 para a entrada do temporizador. Vamos ver mais para frente que precisamos fazer uma realimentação aqui para desligar esse bloco. Já foi visto em aulas anteriores que se fizermos essa ligação de forma direta aqui dos blocos set e reset para o temporizador e do temporizador para a entrada do set e reset, não vai ser permitido. Então nós temos que criar no meio do caminho um terceiro bloco que vai servir como ponte para o sistema. Eu vou colocar ele aqui no centro. Esse terceiro bloco vai ser uma memória interna do tipo flag, né? Ela registra uma informação interna ao programa. Essa informação não fica disponível fora do programa, na parte física do CLP, nas entradas e nas saídas. É só uma memória de trabalho interna, dessa forma aqui. Então eu vou conectar meu bloco set e reset aqui, a saída dela para o temporizador, e aqui eu consigo realimentar esse bloco agora dessa forma. Essa etapa aqui eu criei o meu primeiro laço sequencial de funcionamento. Como que ele vai operar? A partir do momento que você coloca o nível lógico 1 nessa entrada, ele inicia essa memória com o nível 1 e permanece esse valor. Esse nível 1 é passado para frente, passa pelo bloco M1, que não, ele está aqui só para fazer a ponte. Então, tiver na entrada aqui, ele reproduz na saída. Se for nível lógico 1 aqui, reproduz 1 aqui. Se for nível lógico 0 aqui, reproduz aqui. E esse nível lógico fixo que vem do set e reset, ele vai habilitar meu temporizador para começar a contar o tempo. Vamos registrar aqui, ó, um tempo de 5 segundos. Dá um OK. E vamos fazer uma simulação simples para ver o funcionamento desse bloco. Liguei o simulador. Tudo parado, tempo valor 0, né? Todas as linhas azuis aqui representam o nível lógico 0. Eu vou trocar essa entrada aqui para botão normal aberto. E vou dar um pequeno pulso para iniciar o programa, iniciar a rodagem do programa. Dei um pulso aqui, liguei meu contador set e reset, ele passou essa informação para frente, que ligou o temporizador.
que quando estoura o valor do tempo, ele liga a saída aqui e desabilita o próprio sistema. Então você dá um pulso inicial aqui, ele conta um tempo e depois ele se auto-desliga. Vamos repetir aqui então. Iniciei, conta-se o tempo, depois ele se auto-desliga. Iniciei novamente, conta o tempo, se auto-desliga. Se eu pensar no sistema sequencial, como foi falado no começo, eu tenho aqui apenas um ciclo de trabalho. Então esse aqui seria meu ciclo 1 de trabalho com um tempo de 5 segundos. A partir do momento que você inicia o ciclo, ele vai ficar em nível lógico 1 por 5 segundos e depois ele se autodesliga. Mas em máquinas e equipamentos, normalmente você sempre tem mais do que um ciclo de trabalho, né? São vários atuadores, vários sensores. Então você tem normalmente uma sequência de trabalho, uma etapa de trabalho, né? Que pode passar por diversos ciclos, né? Então nós vamos expandir esse sisteminha nosso para 2 e 3, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou copiar esse conjuntinho aqui, né, e reproduzir ele na parte de baixo. Ele pode ser copiado, ele pode ser extraído aqui das ferramentas laterais do software. Como ele já está pronto e conectado, eu vou copiar aqui, ó, marco a região, posiciono o cursor em cima, botão direito, copiar, posiciono o cursor mais para baixo aqui, botão direito, colar. E aqui aparece uma cópia daquela seleção que foi feita lá em cima. Esse sisteminha aqui vai ser meu ciclo 2. Vocês podem reparar que automaticamente ele já nomeou os próximos blocos aqui, ó, bloco 3, bloco M2, aqui era M1, aqui virou 2, aqui era 1, aqui virou 3, e esse aqui era 2, o temporizador 2 virou um bloco 4, né? Porque você não pode ter blocos repetidos com a mesma ligação. A ligação está pronta? Não está pronta. Eu vou determinar aqui, por exemplo, quem que vai ligar, quem que vai dar um pulso inicial para ligar o ciclo 2. Quem vai dar um pulso inicial para ligar o ciclo 2 vai ser um pulso do temporizador quando ele estourar o tempo de 5 segundos. Então eu vou pegar esse sinal aqui, que no bloco de cima ele é ativado por uma entrada externa. Eu vou pegar um sinal interno aqui do programa, tá? Que é esse próprio, essa malha de circuito aqui que vai ser ativa quando estourar os 5 segundos aqui. Vamos fazer uma simulação para ver o que acontece. Esse segundo temporizador já quando eu fiz a cópia, ele herdou esses 5 segundos de tempo aqui. Liguei a simulação, dei um pulso inicial aqui, ó. O ciclo 1 está ativo aqui, ó, por 5 segundos. A hora que ele estoura o tempo, ele desliga a próprio circuito aqui e liga o próximo circuito por mais 5 segundos. Quando ele termina, ele finaliza o ciclo. Então, ó, ciclo 1 ativo, vocês podem reparar pelas saídas, pelas lâmpadas de memória interna. Ciclo 2 ativo, depois de 5 segundos, nenhum dos dois. Você precisa reiniciar o circuito aqui. Esse tempo de 5 segundos é só para demonstração. Você pode ter tempos diferentes, né? É só mudar o valor de cada temporizador individualmente. Visto isso, nós vamos acrescentar o terceiro ciclo ao nosso programa. Eu já tenho uma cópia desse bloco aqui. Eu vou o botão direito aqui, ó, colar. Essa memória de cópia já tinha sido feita anteriormente. Eu vou posicionar ele nesse ponto aqui. Vocês podem ver aqui que eu tenho então uma cópia desse primeiro bloco aqui, ó, tá? Que tinham 3 subblocos. E automaticamente o software já fez a mudança de numeração, ó. Aqui era bloco 1, aqui virou bloco 3, aqui virou bloco 5, né? É o mesmo tipo de bloco, 7 reset. Esse daqui era M1, M2 e M3. Ele vai colocando automaticamente o próximo da lista.
Esse daqui era o bloco 2, esse aqui virou 4, esse aqui virou 6. São temporizadores. Temporizador, temporizador, temporizador com retardo no ligamento. Ele herdou também o tempo da cópia aqui, ó, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Eles podem ser mudados. Eu vou pegar então e fazer uma ligação da entrada do set reset nessa malha de ligação do circuito. O que ela vai fazer? Quando terminar de contar o tempo desse bloco, que é o ciclo 2, ele vai mandar o sinal de nível lógico 1 aqui, vai autodesligar o bloco e também vai iniciar o próximo bloco. Vamos fazer uma simulação então. Nós temos aqui os 3 ciclos, ó, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, representados pelo sinal M1, M2 e M3 aqui. Vou dar um pulso para iniciar o ciclo. Olha lá, M1 ativo por 5 segundos. Próximo ciclo M2 ativo por 5 segundos. Próximo ciclo M3 ativo por 5 segundos. Finalizou o ciclo. Se eu quiser reiniciar, eu tenho que iniciar nesse ponto aqui. Vocês podem imaginar isso aí como uma sequência de funcionamento de uma máquina com 3 etapas. Por exemplo, um operador aperta um botão iniciar, ocorre a primeira etapa, depois de um tempo ocorre a segunda etapa, e depois de outro tempo ocorre a terceira etapa. E depois tudo fica parado até aguardar um sinal de um botão iniciar novamente. Nós podemos também desenvolver um circuito desse tipo utilizando um looping infinito, ou seja, a partir do momento que você iniciou o programa aqui, ele não para mais de rodar, né? Ele fica repetindo as sequências de ciclo. E você vai poder fazer isso aí através de uma outra entrada, né? E causar uma interrupção no funcionamento do equipamento, ou mesmo tirando a alimentação do equipamento. Como que a gente pode fazer isso aqui? Eu posso pegar o sinal aqui dessa malha, que é o estouro do temporizador do último ciclo, e realimentar aqui, ó, a minha entrada do ciclo número 1. Vamos colocar alguns nomes aqui então, para ficar um pouquinho mais esclarecido. Vou colocar aqui ciclo 01, colocar aqui, ó, ciclo 02, colocar aqui o nome ciclo 03. Vamos dar uma organizada aqui na parte visual para o melhor entendimento. Vou baixar aqui um pouquinho para separar ciclo 2 e o ciclo 3 aqui. Então, esses blocos aqui são responsáveis pelo funcionamento do ciclo 1, esses blocos aqui responsáveis pelo ciclo 2 e esses blocos aqui responsáveis pelo ciclo 3. Se eu tentar uma realimentação daqui até esse ponto, eu não vou conseguir fazer, porque eu tenho uma entrada recebendo sinais de diferentes acionamentos, né? E eu posso ter um conflito, por exemplo, posso ter nível lógico 1 aqui e nível lógico 0 aqui. Isso aí não é aceitável. Então, para mim fazer o casamento dessa informação com essa, eu tenho que usar uma porta OU, né? Que ela vai combinar qualquer ciclo positivo, ou desse daqui, ciclo de nível lógico 1 desse ou desse, né? Ela vai reproduzir esse sinal para ativar o bloquinho set reset do ciclo 1. Então vamos pegar aqui, ó, uma porta lógica ou vou colocar nesse ponto. Eu tenho que desfazer essa ligação aqui. Vou posicionar a porta aqui nesse ponto.
Até então aqui não mudou nada. Se eu colocar nível lógico 1 aqui, ele é passado para frente, né, para ativar o bloco. E eu vou pegar um outro terminal dela e usar para ligar esse ponto aqui, ó. Desta forma, quando eu chegar no final do ciclo 3, esse pulso de nível lógico 1 aqui vai realimentar o ciclo 1 e o ciclo vai se auto-repetir, né? Vamos fazer a simulação. Eu tenho aqui ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, todos desativados. Vou dar um pulso inicial, já ativo o ciclo 1 por 5 segundos. Depois ativa o ciclo 2 por mais 5 segundos. Ciclo 3 por mais 5 segundos. E depois ele reproduz novamente uma sequência infinita, tá? Isso daqui só vai parar quando você tirar a alimentação do CLP, ou se não você criar um circuito aqui que possa ser utilizado para desligar todos ao mesmo tempo, tá? E assim a gente encerra essa ideia inicial de um sequencial de 3 etapas. Você pode pôr quantas etapas forem necessárias aqui, tá? A gente fez com 3 etapas, poderia ser 2 etapas, 3 etapas ou qualquer quantidade de etapas limitados ao número máximo de blocos que um CLP pode receber, tá? A ideia da aula de hoje é eu fiz um pequeno tutorial explicando como baixar uma cópia do software, né, Logo Comfort, instalar num PC. Não precisa ser um PC muito poderoso, pode ser um PC de pequeno porte, né? Ele não precisa ter uma capacidade de processamento muito poderosa para rodar um software desse, né? Pode ser um PC mais antiguinho. E vocês vão ter um tutorial de como baixar o software e fazer a instalação no PC de vocês para poderem elaborarem os exercícios. Senão fica difícil, né? Numa aula dessa, que é uma aula de certa forma prática. Gostaria que vocês dessem uma olhada lá no tutorial, tenta fazer a instalação. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar através do Moodle, tá? Eu vou deixar lá um exercício então que seria uma reprodução desse circuito aqui, né? Cada aluno vai fazer o seu e vai colocar o nome, né? Vai me mandar o arquivo do circuito com o nome de vocês, né, nessa montagem. Pessoal, é interessante, né, não fazer muita cópia dos colegas, né? Tanto o pessoal que fornece o exercício pronto, quanto aquele que vai simplesmente encaminhar o exercício com o nome dele, tá? Isso daí não é interessante, tá? É interessante que cada um faça o seu, porque é a finalidade do curso. Isso aí dá para ser visto através do tamanho do arquivo, né? Da posição dos blocos, o nome do bloco, tá? Cada bloco desse tem uma propriedade. Então, se vocês começarem a mandar arquivos copiados um dos outros aí, é fácil de perceber isso daí, tá? Então, não façam isso aí não, que não vai ser legal, certo? Aconteceu muito isso aí no exercício anterior. Então, dá uma olhadinha no tutorial lá e vamos tentar fazer esse exercício essa semana.